Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal O Retorno da Glória e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês e também que o Espírito Santo fale nesse momento aos nossos corações e nos mostre as coisas grandes e ocultas que se encontram na sua palavra para que verdadeiramente, meus amigos, conheçamos a verdade presente e que essa verdade nos liberte. Amém? Bom, desde o início dessa crise sanitária que há 2 anos alcança todo o planeta, os especialistas já avistavam grandes problemas, não apenas na questão da saúde, mas por conta dela, eles avaliavam que todos os setores da sociedade iriam sofrer em curto, médio e longo prazo. Mas, conforme as restrições começaram a ser removidas e conforme a economia foi começando lentamente a rodar, aparentemente o horizonte financeiro começou a se abrir, mas essa esperança que os especialistas da área econômica começaram a ter, logo começou a se anuviar novamente após o início desse conflito na Europa e, na verdade, o horizonte tem se mostrado extremamente carregado porque esses mesmos especialistas que começavam a ver uma esperança, agora, como vemos na revista Exame, eles temem que esse conflito pode levar os Estados Unidos e a Europa a uma estupenda recessão. E seguindo a lógica, meus irmãos, se Estados Unidos e Europa entrarem em recessão, é claro, o mundo inteiro será afetado com isso. Contudo, embora ficamos tristes com essas notícias e com a situação que o mundo está vivendo e que em breve poderá viver, pela palavra de Deus, nós temos a certeza absoluta de que haverá um pouco antes da volta de Cristo uma grande tribulação, a qual nunca houve desde que existem seres humanos sobre a face da terra. E, meus irmãos, embora eu não seja um profeta e não receba visões de Deus, ainda assim, eu creio que nós estamos vivendo na última geração e que muitos de nós não dormiremos no pó da terra, mas veremos com os nossos próprios olhos todas as últimas cenas descritas pelos profetas bíblicos e especialmente pelo profeta João no livro do Apocalipse. Bom, com relação à crise sanitária, financeira e alimentar, nós sabíamos que tais coisas haveriam de ocorrer e, por isso, mesmo lamentando essa atual situação do mundo, nós podemos e nós devemos levantar as nossas cabeças porque perto está a nossa redenção. Amém? Contudo, ainda que a palavra de Deus nos fale de uma grande crise no mundo sem precedentes antes da volta do Senhor Jesus, como cristãos, devemos nos preocupar com a outra crise que a palavra de Deus também cita, a qual acontecerá paralela à grande crise que envolverá todos os habitantes da terra. E essa outra crise, ela ocorrerá dentro da própria igreja do Senhor. E está escrito: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Amós 9, versículo 9. Veja, a grande crise que vai acontecer dentro do povo de Deus, em resumo, é uma grande sacudidura, a qual fará com que o precioso trigo permaneça e o joio seja eliminado, para que Deus tenha um povo santo e selado para receber os aguaceiros da chuva serôdia. E, irmãos, mesmo que a sacudidura, de certa forma, já tenha começado, a grande sacudidura que de uma vez por todas limpará a igreja da maior parte do joio, porque todo o joio só vai ser eliminado no dia da volta do Senhor Jesus, essa grande sacudidura só irá iniciar após a saída do decreto dominical e após as restrições, sanções e perseguições começarem a ser impostas aos guardadores dos mandamentos de Deus. Mas, mesmo
tendo a convicção de que essa grande sacudidura só ocorrerá após a saída do decreto dominical, existe um texto no Espírito de Profecia que é muito interessante e que ele nos ajuda a entender quando é que a saída do decreto e da grande sacudidura estarão a ponto de acontecer. E o texto diz assim: perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Eventos Finais, página 175. Veja, embora nós devemos sim acompanhar as profecias e ao olharmos tanto os Estados Unidos como o papado e também o restante do mundo, o que eles têm feito, nós podemos comparar essas coisas com o que está escrito nas profecias bíblicas e também nas explanações do Espírito de Profecia. E assim, meus irmãos, podemos chegar à conclusão de que certamente logo o decreto e com ele a grande sacudidura virão. Contudo, quando lemos esse texto do Espírito de Profecia, nós podemos compreender que, embora os homens planejem sim coisas más que vão levar o mundo a exaltar o falso sábado, que é o selo do papado, nosso Pai, Ele tem refreado os planos do inimigo e dos seus servos, porque Ele tem concedido tempo ao seu povo para que esse se prepare para a grande luta que se encontra bem diante deles. Mas, irmãos, embora Deus tenha impedido que saia o decreto, não porque Ele deseja que as calamidades e o sofrimento dos seres humanos continuem por mais tempo, mas sim porque Ele está sendo longânimo com o seu povo que está completamente despreparado para essa grande crise. Mas ainda assim, também existe um limite para que Deus refreie a saída do decreto dominical, e esse limite, como vimos aí no texto do Espírito de Profecia, é a luta decidida de alguns da igreja contra o testemunho direto da testemunha fiel e verdadeira para os laodiceanos. Amigos, embora muitos não queiram aceitar, a verdade é que temos vivido uma grande apostasia dentro da igreja, e apostasia não é necessariamente pessoas saindo de dentro do povo de Deus para irem a outras denominações, mas a apostasia mais terrível é aquela que o membro continua na igreja remanescente, mas se levanta contra a sã doutrina deixada por Deus. E entre nós, tanto líderes como leigos, em sua maior parte, não estamos dispostos a estudar a palavra de Deus, suplicando a Ele que nos mostre o que é a verdade, para que a compreendamos e a vivamos para a glória do nome dEle. Mas, como Satanás e os seus anjos, a maioria de nós queremos tão somente o paraíso de Deus e, se possível, fosse o próprio trono dEle, mas não queremos nos submeter à soberana vontade do Senhor, o qual é perfeito e só irá levar para o céu aqueles que, embora imperfeitos, suplicam e clamam pelo poder do Espírito Santo para que possam a cada dia obter um caráter mais e mais semelhante ao caráter do Senhor Jesus. Contudo, para essa obra de aperfeiçoamento do caráter, é mais do que necessário darmos ouvidos ao testemunho da testemunha fiel e verdadeira. E esse testemunho, meus amigos, ele não agrada a gregos e troianos, mas esse testemunho primeiramente entristece o homem mortal e pecador e o leva a refletir em sua dessemelhança com Cristo, para que então, através dessa tristeza, ele venha a se humilhar diante do seu Deus para receber poder para viver o verdadeiro evangelho eterno, para a honra e para a glória do Todo-Poderoso, e poder para pregar em um alto clamor essa tremenda mensagem que
difere em muito desse evangelho falsificado dos nossos dias e que é a única mensagem que pode preparar um povo sobre a face da terra para a volta de Jesus, dia no qual os montes vão tremer e serão lançados de um lado para o outro como a cana ao vento. Dia no qual, meus irmãos, os céus se transformarão em uma espécie de lençol em chamas, desferindo os mais brilhantes raios que resultarão em trovões que vão sacudir os próprios fundamentos do planeta. Dia no qual haverá um terremoto tão grande como nunca houve e como jamais haverá, que a própria superfície da Terra se revolverá e se quebrará como as ondas do mar. Dia no qual tamanha será a majestade do Senhor Jesus, que os homens clamarão em absoluto terror e desespero para que as rochas e as montanhas caiam sobre eles em vez de contemplarem a face daquele que está assentado sobre o trono. Meus amigos, muito em breve, um decreto e uma sacudidura entre o povo de Deus, não tanto porque o Papa e o Congresso norte-americano estão se unindo para que isso aconteça, mas isso vai ocorrer, esse decreto e as consequências dele sobre a igreja, que vai ser uma sacudidura, eles vão vir primeiramente porque tanto líderes como leigos da igreja estão se levantando dentro da casa do Senhor, dentro da sua igreja, contra as advertências as quais Deus deixou para que fôssemos preparados para a última batalha. E essas vozes que estão se levantando contra o testemunho da testemunha fiel e verdadeira não são alguns poucos homens e mulheres aqui e ali, mas em todas as partes do mundo. Uma perseguição terrível, partindo daqueles que se dizem remanescentes da profecia, está se levantando como ondas de um gigantesco tsunami sobre a verdade presente para esses nossos dias. Irmãos, Deus não vai tolerar por muito mais tempo essa perseguição contra a verdade dentro da sua própria casa, mas logo Ele permitirá que venha uma grande perseguição sobre o povo de Deus para que o joio, que tem sugado as energias do trigo, saia de entre o povo remanescente para tomar então definitivamente um partido ao lado de Satanás e contra a igreja que prega a verdade para os últimos dias. E meus queridos, se me é permitido deixar aqui um conselho para vocês, eu apelo, meus irmãos, abandone todo o orgulho e presunção que acompanham os laodiceanos e dia após dia se coloquem humildemente na presença do Senhor, dizendo a Ele que nada sabemos e que precisamos do Seu Espírito Santo para que Ele não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que Ele nos conduza no reto caminho em toda a verdade, para que não sejamos nem liberais, nem fanáticos, mas sim servos obedientes do Senhor, que apenas desejam conhecer e viver a verdade para a glória do seu Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo complete essa mensagem na mente e no coração de cada um de nós e que a paz do Senhor Jesus Cristo, a qual excede todo o entendimento, nos acompanhe e confirme em nossos corações que Ele nos tem aprovado. Amém? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.